Sejam todos bem-vindos ao Savingcast especial Mês do Orgulho LGBTQIAP+. Essa é a primeira edição especial do nosso podcast e não poderia ser diferente. Para Saving Cloud é imprescindível apoiar causas como esta e estar sempre ao lado das diferenças, que no fundo é o que torna cada um de nós únicos e especiais. A edição de hoje vai reunir dados e trazer depoimento de pessoas LGBTQIAP+, sobre vivência, descoberta, mercado de trabalho, relacionamentos e o momento atual político que vivemos. Agradecemos a participação especial de nossos convidados Felipe Gonçalves, Marcela Freitas Paz, Isabelle Cristina Ferreira e Pamela Silva. Eu sou Marcos Barbosa e esse é o Savingcast especial Mês do Orgulho LGBTQIAP+. No Brasil, pelo menos 316 pessoas LGBTQIAP+, morreram por causas violentas em 2021, de acordo com o levantamento do Observatório de Mortes e Violência contra LGBTIA+. Não é novidade para ninguém que o momento atual político no Brasil promove abertamente a falta de tolerância e incitação ao ódio, seja por meio de declarações presidenciais ou por apoiadores, que se sentem fortes o bastante para se impor frente ao diferente. O momento atual político serviu de palanque para que ideologias discriminatórias tivessem mais espaço. Acredita que a legitimação de falas e atos preconceituosos ganharam ainda mais força no atual momento. Esse tipo de discurso só é possível pela validação aberta por parte do presidente da República às minorias. Para o jornalista e especialista em marketing e LGBTQIAP+, Felipe Gonçalves, fica nítida a intolerância a homossexuais, advinda do momento político. É triste dizer isso, mas é nítido essa mudança. Acho que nesses últimos 4 anos, a gente deu alguns passos para trás. Para a jornalista, especialista em comunicação e LGBTQIAP+, Marcela Freitas Paz, o momento atual político serviu de palanque para que ideologias discriminatórias tivessem mais espaço. Ele abriu portas para o que já existia. As pessoas preconceituosas já existiam antes da pessoa que ocupa a nossa presidência hoje. Isabelle Cristina Ferreira, assistente administrativa, estudante de segurança da informação e LGBTQIAP+, acredita que a legitimação de falas e atos preconceituosos ganharam ainda mais força no atual momento. Elas se sentem literalmente representadas, elas sentem que tem uma pessoa ali que lhe dá voz. Pamela Silva, auxiliar administrativa e LGBTQIAP+, entende que esse tipo de discurso só é possível pela validação aberta por parte do presidente da República às minorias. Infelizmente, o momento político que a gente vive atualmente no Brasil faz com que tragam mais pessoas que sejam homofóbicas, que tratam as pessoas homossexuais mal, que julgam, que tem aquele preconceito. Infelizmente é horrível. Eu acho que é muito importante falar isso. Só que com essa pessoa tomando o poder, eles se sentiram à vontade para destilar todo o seu veneno e todo o seu preconceito. Tudo aquilo que elas queriam sempre ter dito e nunca tiveram coragem por medo de represálias, elas podem dizer agora. Ninguém mais respeita ninguém e, infelizmente, isso vem de um poder político, Eu noto isso diretamente na minha vida, porque antes eu não tinha receio de sair com o meu namorado de mãos dadas nas ruas ou em lugares fechados. Hoje em dia eu me policio muito mais. Eu vejo olhares tortos, eu sinto, então não me sinto seguro. Infelizmente, criou um ambiente que já não era perfeito e já era hostil, mas muito mais hostil para quem não segue o padrão homem, branco, cis, heterossexual, rico, enfim. E olha só que coisa, às vezes a gente tem a impressão de que com o tempo a tendência é a gente evoluir. Mas não, acho que a gente regrediu nesse sentido. Tenho medo, sim. E olha que eu moro numa capital, em São Paulo. Então, a priori, é uma cidade mais desenvolvida, mais diversa. E eu sinto esse medo. Quem dirá em regiões mais conservadoras,
com pessoas mais fechadas e intolerantes. Então, eu acho que o momento político com certeza tornou o Brasil mais intolerante e muito mais perigoso para nós, homossexuais, e para todas as pessoas da sigla LGBTQIA+. Em recente pesquisa divulgada pelo IBGE, através da Pesquisa Nacional de Saúde, a PNS, no Brasil, 2,9 milhões de pessoas com mais de 18 anos se declaram LGBTIs. Em números, isso significa que apenas 2% da população do Brasil se declara homossexual. Fica aqui a pergunta: quantas pessoas LGBTQIAP+, você conhece? Veja bem, estamos falando de gays, lésbicas, bissexuais, travestis, transexuais, fora as demais letras da nossa sigla. Agora, será mesmo que elas representam apenas 2% do nosso povo? Um exemplo autoexplicativo. No penúltimo fim de semana aconteceu a tradicional parada do orgulho LGBTQIAP+, na Avenida Paulista, em São Paulo. De acordo com dados da organização do evento, compareceram ao evento 4 milhões de pessoas, sendo este o recorde de público da parada desde a criação do evento. Ou seja, todos estavam lá? Ser homossexual, não só no Brasil, é sinônimo de resistência e resiliência. Conviver com a homofobia e tantos assédios tem se tornado comum, mas não devem se tornar rotina e serem normalizados. Apesar de velado, o trabalho é o local onde há mais incidência de assédios. No meu primeiro estágio, eu estagiava numa agência de publicidade. O dono era, escancaradamente preconceituoso, homofóbico, lesbofóbico. Sempre tem aquele olhar, aquelas frasezinhas. Sim, foram 2 situações. Ele falou na minha cara, perguntou se eu já tinha transado com um homem, pra saber que eu era lésbica. E eu simplesmente repliquei. Falei, e você precisou transar com um homem pra saber que você gosta de mulher? Aí ele falou, não. Eu falei, então tá aí a sua resposta, né? Eu já sofri assédio moral, sim, no trabalho, mas isso foi muito no começo da minha carreira, foi num dos meus primeiros estágios, numa TV local, e eu sempre fui tratado de forma diferente, e você sabe, você sente que as pessoas estão dando risada, estão falando mal de você, e estão boicotando o seu trabalho. Só que isso sempre foi de uma forma muito sutil e intangível. Não é aquele preconceito explícito. E aí que é o problema, que o preconceito explícito, ele é mais fácil de se combater. Felizmente, a gente tem uma lei que nos protege hoje em dia, que é a lei contra a homofobia e transfobia. E a gente tem uma conscientização na sociedade. Mas a forma sutil, a forma estrutural é mais difícil de se combater. E eu sempre percebi isso nesse meu emprego, nesse meu estágio. Até que um momento eu cheguei no escritório, era uma TV, então a gente chama de redação, e o computador estava aberto, o meu computador estava aberto com um chat. E eu vi nesse chat que vários comentários homofóbicos contra mim, contra a minha pessoa. Assim, eu tenho esses... Na época eu tirei print, filmei, mas isso ficou arquivado. Eu acabei não passando para frente porque foi tão triste, mas seria mais triste ainda eu gastar energia com isso. Se bem que, hoje em dia, eu até me arrependo, porque eu acho que a gente tem que sim brigar pelos nossos direitos, a gente tem que sim apontar, a gente tem que chamar a atenção, enfim, se for o caso também, acionar a legislação, enfim, todos o suporte que a gente tem. Mas naquela época não tinha também nem suporte para isso. Acabei deixando passar e pedi demissão. Ou seja, no fim das contas, eu não estava errado, eu que mais sofri. Porque eu estava sofrendo por homofobia, estava tendo meu trabalho boicotado, por fim, não deu em nada. Eu tive que abdicar daquela oportunidade. E em outro momento ele falou que problemas de gay, ele falou assim, dessa forma,
eram muito pequenos para Deus. Então Deus não olhava para essas pessoas. Aí eu perguntei por quê, né? Ele falou assim, porque eles não procriam. Aí eu, bocuda novamente, eu falei, então você transa com a sua mulher só pra procriar. E ele falou assim, não, porque a gente não pode ter filho. Eu falei, então Deus também não olha pra vocês. E aí eu fiquei lá só um mês, de não sei porquê, né? Mas sim, eu sofri nesses 2 momentos, assim. Dentro dessa empresa eu nunca sofri, né? Não só nessa, como em outras também não. Mas infelizmente, né, é incrível, né? O jeito que eles tratam as pessoas, faz com que tragam mais pessoas que sejam homofóbicas. Infelizmente é horrível. Num cenário tão ruim e de repressão, se sobressair ou se preparar para o mercado de trabalho é indispensável para que nós, LGBTQIAP+, sejamos respeitados e reconhecidos. Eu sempre senti que eu precisava me preparar muito por mim mesma. Tipo assim, porque eu, antes de qualquer coisa, apesar que ser lésbica é parte do meu ser, é parte de mim mesma, mas eu sempre me. Antes de sexualidade, eu quero dizer, eu sempre tentei me esforçar muito nas coisas que eu me propunha a fazer. O que aconteceu já, eu precisei em alguns momentos da minha carreira, foi esconder quem eu era para não passar por preconceito por presenciar falas e atitudes preconceituosas no ambiente de trabalho. Então, ouvir comentários sobre outras pessoas LGBTQIA+, enfim. Esse é um tema muito importante. É um tema, assim, que aflige diretamente as pessoas LGBTQIA+, porque desde sempre a gente tem essa pressão, a gente tem que ser o melhor em tudo, a gente tem que dar o dobro, o triplo, porque a gente já naturalmente já vai ser visto sob uma ótica preconceituosa. As pessoas sempre vão tentar nos assimilar, nos enquadrar aquilo, entendeu? Sempre tentei separar muito bem a vida profissional da vida pessoal, para não ter esse tipo de problema, né? Porque minha vida particular, o que eu faço fora do trabalho, se diz respeito a mim e a quem está comigo. Com relação a isso, eu nunca tive muitos problemas. Mas depois que as pessoas descobrem, sempre tem aquele olhar, aquelas frasezinhas clichê de nossa, você engana bem, nem parece, ou coisas do tipo. Sinto que eu me preparei, né, para ter uma melhor vida, né, adulta, para poder ter um trabalho onde eu sei que eu me sinto bem, onde eu sei que as pessoas gostam de mim, onde eu sei que elas me respeitam. E eu precisei também buscar mais, né, estudar mais para poder estar onde eu estou agora, para poder estar crescendo na vida, né, dentro do meu serviço também poder estar crescendo, né, subindo de cargos. E eu só tenho a agradecer à empresa que eu trabalho. O que aconteceu foi de realmente acabar me escondendo, que hoje eu não faço mais, porque eu acredito que a pessoa, para me receber no trabalho, ela tem que me receber como eu sou, inteira, e eu sou assim. E eu ser lésbica não diminui nada no meu profissionalismo. Você precisa oferecer um ambiente de trabalho saudável para que todos se sintam à vontade para se abrir e ser quem são, para realmente dar o melhor. Hoje eu trabalho em um local onde eu sou muito valorizada e as pessoas sabem que eu sou lésbica e a minha diversidade é celebrada, eu não preciso esconder de nada e eu dou 120% de mim lá, entendeu? Então, eu sinto que eu não precisei me preparar melhor por isso, mas eu sinto que eu precisei escolher lugares. E antes, quando eu não tinha essa opção de escolher lugares, eu tinha que estar lá, eu tive que me esconder. E é algo muito triste. Isso também está muito relacionado ao estereótipo. Ah, o gay. Ah, o meu amigo gay, a minha amiga lésbica, a minha amiga trans, o meu amigo trans. Então, eu acho que as pessoas tendem a classificar você é só aquilo. E nós, por sermos ainda mais discriminados, eu acho que isso é mais acentuado na nossa comunidade. Por isso, desde criança, eu sempre tive essa pressão. Eu tenho que ser melhor em tudo que eu faço, eu tenho que me destacar, porque infelizmente
para além de uma sociedade LGBTQ-fóbica, a gente vive numa sociedade que discrimina o pobre e o negro, o racismo. Então, assim, se você é LGBTQIA+, pobre, negro, da periferia, você vai sofrer muito mais. Isso é uma realidade triste, mas eu sinto que, mesmo na nossa comunidade, existe uma pirâmide, assim, sabe? Que tem as pessoas que estão na base e que essas pessoas sofrem mais preconceito ainda, e quanto mais no topo você tá, de certa maneira, você é mais palatável para a sociedade heteronormativa, da família tradicional brasileira, que não aceita outras configurações de relacionamento, outras configurações de amor. Então, sim, nós, LGBTQIA+, a gente tem que brilhar em tudo que a gente faz, a gente tem que dar o melhor de nós, nos estudos, no trabalho, nos relacionamentos interpessoais. Então, sim, isso é uma realidade e é um tema que precisa ser debatido, porque eu vejo muitos amigos meus, LGBTQIA+, que sofrem uma ansiedade generalizada, que sofrem depressão por isso, porque é uma pressão surreal. A gente precisa debater e desconstruir. Urgente. Desde a infância sofremos abusos pela má interpretação familiar sobre quem somos. A tratativa, em grande parte repressiva e corretiva, ocasionam traumas e reflexos que precisam ser tratados quando adultos. Na adolescência, onde normalmente reconhecemos quem somos, nossos gostos, crenças torna-se um momento ideal para que coloquemos à mostra nossa verdadeira identidade. Minha descoberta foi em fases. Eu assisti uma série chamada Glee. Existia uma personagem ali que ela tava se descobrindo, né? E acompanhar essa jornada me fez olhar pra dentro de casa, sabe? Olhar pra mim mesma. A minha sexualidade sempre foi algo que se expressou de uma forma muito sutil. Então, desde criança, eu já sentia que, entre aspas, eu fugia dos padrões pré-estabelecidos pela sociedade do que se espera de um menino. Eu comecei a entender que os olhares que eu tinha pra mulheres não eram olhares só de amizade, enfim. E aí eu pensei, nossa, eu preciso beijar uma mulher pra saber o que que eu sinto, né? Até combinei com uma amiga, eu falei, olha, eu vou beijar você e aí a gente vê o que eu sinto, enfim. Por fim, eu gostei. Eu entendi que eu queria, não que eu queria, mas que aquilo era certo pra mim. Eu sempre me senti um pouco um peixe fora d'água, sabe? Mas esse processo ele foi gradual. Então, naquele momento, eu sabia que eu era um peixe fora da água, mas eu não sabia exatamente o que eu era. E gradualmente, conforme veio aí a pré-adolescência, adolescência, eu fui sentindo, descobrindo a minha sexualidade, sentindo desejos, tendo sentimentos pelo mesmo sexo. Então, foi um processo muito gradual e sutil. E após essa descoberta, que foi lá por volta dos 14 anos, foi com 14 anos, na verdade, eu já entendia, sim, eu era gay, mas eu tinha ainda muito receio, porque ainda a gente vive tempos difíceis e preconceituosos, mas naquela época, que faz 12 anos, 13 anos, a coisa era pior ainda. Eu ainda passei por um período de heterossexualidade compulsória, porque logo no começo eu tinha 16 anos, então eu era bem jovem. Eu acreditava que eu era bi, porque eu já tinha beijado muitos meninos na época, enfim. E aí, com o passar do tempo, depois de eu namorar pela primeira vez, eu sempre namorei mulheres. Minto, namorei um homem por 5 dias. Mas depois que eu namorei a primeira mulher, eu entendi que toda a minha relação com homens, enfim, tinha sido um viés inconsciente da sociedade, né? Construído por mim, graças à sociedade, né? Do que realmente eu ser atraída por aqueles homens, querer ficar com aqueles homens, e aí eu fui me entendendo como lésbica. Eu lembro que a primeira vez que eu contei pra minha mãe que eu era gay, eu não me reconheci ainda como gay, me reconheci como bissexual. Embora lá no fundo eu já sabia que eu não era bissexual, mas foi uma estratégia que eu encontrei ali de dar essa notícia de uma forma menos impactante, para que isso fosse recebido de uma forma mais tranquila.
Quando eu me descobri homossexual, não faz muito tempo. E foi até que um processo um pouco rápido, assim. Porque foi em 2019, quando eu tinha 18 anos, que eu tinha acabado de terminar um relacionamento. Aí quis curtir a minha vida e o meu momento. Aí acabei me descobrindo, isso pra mim foi incrível, foi maravilhoso. O processo de descoberta, ele foi muito interno, pra ser muito sincera. Eu saí do armário 2 vezes para os meus pais, justamente porque logo no começo eu me entendi como bi. Eu acho válido falar que eu não acredito que bissexualidade seja um período de transição, tá? Eu me assumi como bi, depois tive que retificar, mas eu era muito jovem também. Vou passar esse pano pra mim mesma. Mas assim, depois que eu fui entendendo que tudo aquilo, o que eu achava que eu gostava de homem não era, na verdade, verdadeiro, né? Mas foi muito interno. E depois que eu me assumi como lésbica, eu sempre tentei ser muito forte. A gente sente uns sinaizinhos ali, a gente sente um sentimento diferente, mas a gente não, a princípio a gente não identifica muito bem o que é. Não é só amizade, não é só admiração por aquela pessoa. O que pode ser? E o tempo foi trazendo essa clareza, né? Sabe? Porque logo no meu primeiro relacionamento, a minha ex-sogra era muito preconceituosa, não aceitava, enfim, foi muito desafiador. Então, o preconceito esteve comigo desde o começo da minha jornada pós-descoberta, eu digo, sabe? Então, o processo após a descoberta foi muito de tentar me fortalecer para esses baques que a vida nos impõe. Ainda hoje, muitas pessoas associam a imagem do homossexual como promíscua ou incapazes de amar e manter um relacionamento duradouro. Eu namoro há 1 ano e 3 meses. Sim, acho que esse estereótipo, ele existe, mas eu sinto que ele é muito focado em 2 letras dessa sigla. Principalmente as pessoas, bissexuais, que têm a sua sexualidade invalidada por muitos, né, porque falam: "Ai, é indecisão, é uma fase", enfim. É uma sexualidade que deve ser respeitada como qualquer outra, né. No momento eu não namoro, mas namorei por um período, porém eu namorava um homem. Quando eu me percebi, eu contei pra ele. Não foi a melhor das reações, né? A gente namorou um bom tempo, a gente namorou 8 anos. Sempre que a gente saía separadamente, rolava aquela conversa em não faça nada que eu não faria, ou cuidado com as suas amigas. O dito pelo não dito, mas a gente sabe exatamente o que ele queria dizer. Então, infelizmente, ainda tem um pouquinho não, ainda tem esse rótulo meio que estampado junto da gente. Eu tenho um namorado, mais de 3 anos e meio, vamos completar quase 4 anos juntos, então a gente tem uma relação bem consolidada, estabelecida. Eu amo o Rafa e a gente é muito parceiro, sabe? A gente conseguiu desenvolver um relacionamento, uma parceria, uma coisa assim incrível que eu nunca encontrei em nenhuma outra pessoa. Eu sinto sim que esse estereótipo da promiscuidade é presente na comunidade LGBTQIA+, porque eu acho que desde sempre nós fomos lidos e entendidos mais pro lado sexual, né? Tanto é que os termos orientação sexual, sexualidade e até de forma errônea, que esse é um termo que não existe, né? Opção sexual, porque ninguém escolhe, mas ainda assim algumas pessoas ou por ignorância ou de forma proposital ainda insistem. Então, todos esses termos eles estão muito associados à sexual, à sexualidade, né? E não, na verdade é uma expressão, é como a gente se reconhece, né? É afetivo. Então, eu acredito que esse estereótipo ele está presente. Atualmente eu possuo um relacionamento estável e incrível, onde eu tô faz 2 anos com uma garota e pra mim isso é maravilhoso, né? Está sendo maravilhoso, né? Estar com ela. Eu ainda, infelizmente, sinto que tem esse estereótipo de promiscuidade, né? Que ainda tá atrelado à pessoa que é LGBT. Infelizmente é algo que a gente ainda vê, né? Vindo de algumas pessoas. Mas ainda assim existe esse estereótipo de bissexual, pega todo mundo, fica com todo mundo e tudo mais, objetificando mesmo a pessoa. E eu vejo que também é muito presente entre os gays, porque as pessoas ainda. Eu digo as pessoas, eu digo uma parte considerável da sociedade, tá? Ainda vê
os gays como grandes promíscuos que não têm coração, não têm sentimentos e só querem putaria. E não é verdade isso. É, assim como qualquer outra pessoa, com qualquer outra sexualidade, as pessoas têm sentimentos e elas têm sonhos e desejam ficar ou não com alguém, porque tem gente que realmente não tem esse desejo, não tem essa vontade e tá tudo bem. Mas eu sinto que a gente teve uma evolução também nos últimos anos. Eu acho que a nossa visibilidade é importante para que as pessoas entendam, isso não é só promiscuidade, não é só farra. Não, nós somos pessoas normais, nós temos sentimentos, nós temos desejos sexuais também, e nós somos complexos, nós somos seres humanos. E, enfim, mas vejo ainda que temos um grande caminho pela frente para a gente superar esse estereótipo. Eu vejo que esse estereótipo ainda vem pra invalidar as pessoas LGBTQIA+, sabe? Tipo, olham pra nós como, a gente só tá buscando algo carnal, a gente não se prende a ninguém e tudo mais. Como se a heterossexualidade fosse a única coisa que permitisse que as pessoas tenham sentimentos e que busquem relacionamentos estáveis. Somos múltiplos e diferentes. A pluralidade só é possível quando existe o diferente. E é aí que mora o legal da vida, sermos únicos e especiais enquanto seres humanos. Agora, enquanto Marcos, apresentador, jornalista e também homossexual, preciso reconhecer que o mundo está em constante transformação. Não podemos dar palco a discursos de ódio e muito menos nos curvarmos a opositores. Um bom debate, um lugar seguro para a conversa, só se cria quando estamos abertos ao novo. Vimos aqui depoimentos de pessoas que passaram por momentos desafiadores, mas que todos os dias escolheram lutar pela vida e por quem são. E apesar de todos os desafios, se sentem felizes por quem são e por encontrarem outros como nós. Eu me considero feliz, eu sou uma pessoa muito satisfeita profissionalmente, pessoalmente, como amigo, como namorado. Então, eu acho que a felicidade, ela abrange vários campos, vários pilares da nossa vida. Não me sinto totalmente livre para ser quem eu sou por causa dessas amarras de uma sociedade preconceituosa, homofóbica, LGBTQ-fóbica. Então, acho que a gente tem muito ainda a evoluir para a gente se sentir seguro. Eu me sinto feliz, eu me sinto completa para receber seja quem for, né? Porque a aparência externa, seja homem, seja mulher, é irrelevante, né? A pessoa tem que me completar, tem que me fazer feliz, tem que me fazer dar risada, tem que ser companheira, tem que estar do meu lado para as minhas aventuras, para meus dias bons e meus dias ruins. A gente não precisa ficar escolhendo dentro de uma caixinha. A gente pode aceitar o que aparecer pra gente. A pessoa sendo honesta, clara, verdadeira e querendo estar do meu lado, por eu ser quem sou e como sou, pra mim não importa. É o amor que importa. Eu me considero feliz e livre, mas não tão livre. Pra mim é uma honra, pra mim é um orgulho. Eu realmente tenho orgulho de ser quem eu sou. Eu sou Marcela, eu sou mulher, eu sou lésbica, eu sou feminista, eu sou tudo isso. Ninguém pode tirar isso de mim. Sim, a gente vive em um ambiente intolerante e perigoso. E por isso que eu acho que nós não somos livres ainda pra ser quem somos. A gente consegue ser livre em bolhas. E é uma coisa muito triste de falar, né? Mas quando você tá na bolha de amigos ou em tal lugar e tudo mais, mas eu saio com a minha namorada de mãos dadas e a gente ainda recebe olhares feios, pessoas cochichando, comentários muito babacas vindo de homens. Então a gente ainda não é livre. A gente impõe a presença. É a resistência, né? Tipo, eu tô aqui, você vai ter que me engolir. Pra mim tá sendo maravilhoso, como eu já disse no começo, tá sendo incrível essa experiência, nova experiência, né, no caso. E pra mim tá sendo maravilhoso tudo o que tá acontecendo, tudo que já aconteceu, em saber que eu tô sendo quem eu realmente sou, quem eu realmente quero ser. Pra mim isso tá sendo incrível, eu tô sendo, tipo, muito feliz, tô me sentindo livre por poder expressar quem eu realmente sou, por poder me sentir mais livre, né? Porque a gente que acaba se descobrindo
acaba, tipo, se libertando de muitas coisas. E acaba sendo incrível essa experiência, porque você acaba se sentindo bem mais livre, bem mais aliviado. E é maravilhoso. A gente ainda precisa, nossa, caminhar tanto, progredir tanto, né? Mas a gente tá aqui e a gente vai lutar, porque as pessoas antes de nós lutaram por nós e nós estamos lutando por nós e pra quem tá vindo depois. Eu sou uma pessoa muito feliz, eu amo ser quem eu sou, eu amo ter uma mulher ao meu lado que é uma mulher maravilhosa, é uma mulher que, nossa, me ensinou tanta coisa e me ensina tanta coisa e vai me ensinar muita coisa. E não é nada diferente de um relacionamento heterossexual, nada, sabe? E as pessoas, quando entenderem isso, as coisas ficam muito mais fáceis, sabe? Então eu sempre tenho esperança que as coisas vão melhorar, porque elas vão melhorar por bem ou por insistência nossa, sabe? E a gente não pode deixar a peteca cair, a gente precisa lutar pelos nossos direitos, porque ninguém mais vai lutar. É isso, sou muito grata por estar numa família que me aceita, que sempre me aceitou, de ter pessoas por perto que me amam. E eu sei que, infelizmente, isso ainda não é realidade para todos os LGBTQIA+, sabe? Então, eu sou feliz por ser quem eu sou, mas eu também sou empática por aqueles que ainda não conseguem ser 100% felizes por isso, por fazer parte dessa comunidade. Eu sou Marcos Barbosa e esse é o Savingcast especial Mês do Orgulho LGBTQIAP+. Agradecemos a participação especial de nossos convidados Felipe Gonçalves, Marcela Freitas Paz, Isabelle Cristina Ferreira e Pamela Silva. A todos o nosso muito obrigado. Sejam resistência e contem sempre com a gente. Você pode não concordar, mas jamais poderá calar nossa voz. O respeito é indispensável e o mínimo que você pode oferecer a um LGBTQIAP+. Apesar de ainda sermos tratados como minoria, não acredito que sejamos. É uma caixinha que nos colocam, como forma de controle e manobra. É uma roupa que não nos cabe mais.